Para começar, é importante explicar o que se entende por endemismo e como esse processo se dá. Assim, endemismo pode ser definido como um táxon associado a uma área geográfica bem definida, sendo encontrado apenas nessa área. Essa definição se relaciona então com o que seria uma área endêmica, segundo Harold e Mui. Seria uma área em que ocorrem dois ou mais grupos monofiléticos com congruência filogenética, podendo ser definida por uma escala ampla ou muito pequena. Essa área pode ser causada por qualquer formação de alguma barreira que impediu que espécies que ali se encontravam fossem para outras áreas, podendo ser uma barreira física, climática ou ainda biológica, por exemplo, rios, temperatura e umidade muito particulares, e a coexistência de espécies que influenciam as interações ecológicas, respectivamente. As barreiras podem ocasionar um processo de vicariância, no qual surge uma barreira, independente do tipo, e essa separa uma comunidade ou população, e essa separação ao longo de muitos anos pode gerar a formação de novas espécies que pelo isolamento não se cruzam mais. Considerando o endemismo como um fator interessante, vemos que o Brasil possui diversas áreas endêmicas nos diversos domínios morfoclimáticos aqui encontrados. Características como uma fitofisionomia ou formação vegetal, macroclima definido e outros fatores como altitude, solo e salinidade auxiliam a definir domínios morfoclimáticos diferentes em suas singularidades. Quando a gente vai falar sobre espécies endêmicas, uma das coisas mais importantes, talvez, antes de pensar em trabalhar com espécie endêmica, é tentar ter ideia de qual é a escala geográfica que a gente está usando para pensar em endemismo. A gente pode falar numa espécie que é endêmica de um país inteiro, a gente pode falar de uma espécie que é endêmica de um domínio morfoclimático, ou a gente pode falar de uma espécie endêmica de uma região específica dentro de um domínio. E isso é importante porque quando a gente vai pensar em conservação de espécies, a gente precisa ter em mente que para conservar um lugar a gente tem que levar em consideração o número de espécies que tem naquele lugar e a quantidade de espécies endêmicas daquele lugar. Então, se a gente estiver trabalhando com uma espécie que ocorra por um país inteiro, você tem mais chances de preservar essa espécie do que uma espécie que seja restrita a um único lugar. Em termos de endemismo, o domínio morfoclimático da caatinga brasileira, ele é bastante peculiar porque durante muitos anos acreditava-se que não tinha uma fauna rica na caatinga. E aí, quando descobriram uma região bastante peculiar dentro da caatinga, né, os campos de dunas do Rio São Francisco, esse panorama mudou totalmente, principalmente no que diz respeito à herpetofauna. Nessa região, que são formadas por solos arenosos no curso médio do Rio São Francisco, foram descritas muitas e muitas e muitas espécies de herpetofauna, de mamíferos e de insetos. Um desses domínios é a Caatinga, importante área endêmica que apresenta 323 espécies endêmicas de plantas e 327 de animais, ocupando cerca de 10% do território nacional. Caracterizada por seu clima semiárido e quente, com uma precipitação anual de aproximadamente 1.000 milímetros, distribuídos em cerca de 3 a 6 meses, apresenta uma diversidade de ambientes gerada pelo mosaico da vegetação encontrada, principalmente caracterizada como caducifólia e xerófila. Os mosaicos definem 8 ecorregiões na Caatinga: Complexo do Campo Maior, Complexo Ibapiaba-Araripe, Depressão Sertaneja Setentrional, Planalto da Borborema, Depressão Sertaneja Meridional, Dunas do São Francisco, Complexo Chapada Diamantina e Raso da Catarina. Aqui iremos tratar apenas da região das Dunas do São Francisco, pois nossa entrevistada, mestra Carolina Nisa, trabalha com lagartos na região. Em relação a essas espécies endêmicas da caatinga, principalmente da herpetofauna, a gente não conhece ainda muita coisa sobre a biologia dos bichos. E a própria história natural dessas espécies, ela é muito importante na hora de pensar em conservar essas espécies. Então, não adianta só a gente saber que uma espécie é endêmica, mas se a gente não sabe quais são as necessidades climáticas e fisiológicas dessas espécies. Então, durante o meu mestrado, eu trabalhei com 3 espécies que são endêmicas dos campos de dunas do Rio São Francisco. Essas espécies ocorrem, 2 delas ocorrem nos 2 campos de dunas da margem oeste do rio, e uma é restrita ao campo de dunas de Alagoado, que é o campo de dunas do norte. Então, Procellosaurinus tetradactylus, ele ocorre numa região muito específica. É um campo de dunas dentro do domínio morfoclimático da Caatinga, mostrando o quanto essa escala geográfica de endemismo é realmente importante, né? Essa espécie ocorre só naquele lugar. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção para trabalhar com essas espécies. Porque mais do que pensar na relação de parentesco entre elas e na ocorrência, eu queria saber informações que
tornassem essa ocorrência dela ainda mais importante, né? Entender o porquê que uma espécie é endêmica de uma região, ainda mais de uma região que tem condições climáticas tão específicas e que restringem tanto o comportamento e a biologia dessas espécies.